65% do PIB brasileiro já é gerado por empresas de serviços. Para tratar da questão do marketing de serviços, o portal HSM Online convidou o professor Gilberto Cavicchioli, que é professor de marketing de serviços e gestão de pessoas da ESPM. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pela sua participação aqui na nossa entrevista. Obrigado você, Patrícia. Obrigado, HSM, pela oportunidade. Eu gostaria de começar perguntando sobre o alinhamento do marketing de serviços e o comportamento das pessoas no mundo corporativo. O marketing de serviços, ele, conforme você abriu há pouco, ele toma importância cada vez maior, né? Já é muito relevante aí no nosso PIB. E ele é um pouco mais sofisticado que o marketing dirigido a produtos, justamente porque ele tem o que nós chamamos de um quinto P, o P de pessoas. E, portanto, toda a operação envolvendo serviços, ela envolve pessoas, gestão de pessoas, atendimento, iniciativas, dinamismo, conhecimentos relevantes. Portanto, oferecer serviços, ele tem esse componente intangível que é o comportamento das pessoas, que nós nunca temos a certeza se será conforme a expectativa e o desejo do cliente ou não. Portanto, ele é mais complexo, ele é mais complicado e as empresas de serviço têm isso como ponto desfavorável, mas a empresa que considerar isso um ponto como um diferencial competitivo, justamente se torna melhor que as demais. Então a gente poderia dizer que a gestão de pessoas é justamente o ponto crucial numa empresa de prestação de serviços. O serviço hoje, ele na verdade, ele excede o diferencial competitivo. O serviço em si é que vai levar o consumidor a decidir por essa ou aquela empresa. Os produtos em si, eles estão muito semelhantes, eu diria, são commodities de uma forma geral. O serviço justamente é que vai tornar isso diferente. O serviço é produzido por quem? Por máquinas. Você vai num caixa automático, uma máquina te entrega um serviço, mas essencialmente por pessoas. Quer dizer, o consumidor hoje, evidente que ele gosta de algumas atividades feitas, serviços prestados por máquinas, mas nós notamos numa velocidade até alta a opção de serviços fornecidos por pessoas. Quer dizer, em algumas modalidades o consumidor volta a solicitar o serviço proporcionado por pessoas de pele e osso. O líder de uma empresa de serviços, ele tem que ter um lado voltado... Ops, gaguejei. O líder nas empresas de prestação de serviços, então, ele tem que voltar grande parte da atenção para o lado de talentos humanos. Sim. Você usou bem a palavra, né? Em serviços, é interessante que o profissional seja líder, quer dizer, além de chefe, que ele desenvolva habilidades de liderança. Isso é essencial, isso é fundamental, porque as empresas de serviços, elas dependem de uma motivação, de uma predisposição a criar valor. E se as pessoas são lideradas e não chefiadas, elas têm essa predisposição mais à flor da pele. Portanto, é fundamental que os líderes, além de conhecerem as competências técnicas, como os processos, enfim, toda a liturgia de um determinado produto ou serviço, que ele conheça o trato com as pessoas, a liderança de pessoas, quer dizer, que ele conheça bem as competências comportamentais necessárias para manter essencialmente as pessoas motivadas, as pessoas que atendem na prestação de serviços. Motivação é o mais importante? Além da motivação, quais são os outros itens indispensáveis nesse processo? Motivação, iniciativa, criatividade, planejamento, saber trabalhar em equipe. Hoje, qualquer modalidade de serviços requer um trabalho em equipe.
Não se faz hoje nada individualmente. Portanto, é importante que esse líder e que as pessoas envolvidas na prestação de serviço conheçam o que é o espírito de equipe. Portanto, essas são algumas das habilidades necessárias. E eu gostaria até de acrescentar a predisposição ao novo. Hoje, muita modalidade de prestação de serviço está pautada na tecnologia da informação, nos canais de comunicação intra-empresa e entre empresas. E se a pessoa não tiver essa disponibilidade para manter-se atualizada, fatalmente a empresa pode ser uma grande prestadora de serviço num determinado ano e no ano seguinte se confrontar com concorrentes com uma tecnologia mais apurada. Em relação ao marketing de serviços, como é que as corporações voltadas à prestação de serviços devem trabalhar essa sua área de divulgação? Nós sugerimos sempre que as empresas de serviço elas apliquem ferramentas da qualidade. Ferramentas que foram consagradas lá atrás pelas empresas japonesas, pelas empresas orientais. Aquelas ferramentas que eu diria, por exemplo, vou até citar algumas aqui, ferramentas que nós chamamos o princípio do cliente interno, ciclo de Deming, os 5 porquês, gráfico de Pareto. Essas ferramentas, elas não saíram de moda. E as empresas de serviço hoje fazem uso dessas ferramentas justamente para agregar valor ao cliente interno e ao cliente externo. Eu costumo dizer, em empresas de serviço não existe cliente externo satisfeito se os clientes internos estão insatisfeitos. Essa é a pura verdade. Por isso que o curso é marketing de serviços e de gestão de pessoas. Exatamente. Isso está muito atrelado. Extremamente associado. Isso não dá para falar, não se fala em serviço de qualidade, não se fala em serviço que surpreende, que encanta cliente, se você não tiver nos bastidores o cliente interno alinhado com essa filosofia de encantamento. Portanto, o marketing de serviços ele trabalha com 2 cenários. Cortina no meio, palco, quer dizer, as pessoas com as quais você tem contato na prestação de serviço e toda uma estrutura de bastidores, que muitas vezes não aparece, mas que depende dela o sucesso lá na frente da cortina. Se não houver esse casamento entre pessoal no cenário, atrás das cortinas e à frente das cortinas, o serviço não encanta jamais. Como nós já colocamos, então, o líder tem que dar um destaque especial, uma atenção especial ao departamento de talentos humanos. Mas quais são os outros departamentos que têm que estar muito integrados nessa composição? A empresa, eu sei, em geral, a empresa como um todo, entendi, mas aos quais você daria mais destaque? A sua pergunta é super interessante. A empresa de serviço hoje, ela inicia uma diferenciação no mercado por meio da forma como ela recruta e seleciona as pessoas. Hoje o profissional de recursos humanos, nem sei bem o nome que se dá hoje, né? Profissional de recursos humanos, de relações humanas, talentos humanos, ele precisa desenvolver a habilidade de perceber que ele está diante de alguém que trabalha bem com serviços. Porque o serviço tem a sua intangibilidade. Não é como uma caneta, não é como uma mesa, um computador que você percebe a forma, o peso, o espaço físico que ele ocupa. O serviço tem a característica do intangível. Eu gosto até de uma frase, eu vou dizer aqui. Quando você compra um serviço, você acredita numa promessa. Quer dizer, você antecipadamente, usando assim um exemplo bastante simples, você senta na cadeira da cabeleireira, acreditando que depois de um serviço aplicado, você vai sair de lá mais moderna, mais bonita, mais atraente, sim, enfim. Portanto, o serviço tem esse truque, ter condições de desencadear no usuário a percepção de que aquela promessa será cumprida. Você me dizia que há pouco mais de 10 anos
havia muito pouca literatura sobre marketing de serviços no Brasil. E agora, uma década depois, 65% do PIB brasileiro já é gerado por empresas de serviços. A que se deve esse crescimento que pode ser chamado de gigantesco, né? Um dos motivos, sem dúvida, é a população em busca da conveniência. Conveniência principalmente no que diz respeito a ganhar tempo. Além do que, as famílias elas estão com hábitos diferentes. Hoje as famílias têm vários provedores, vários membros da família compõem o orçamento doméstico, todo mundo trabalha fora, trabalha em casa, então isso é um componente muito forte. Além da elevação do ganho do brasileiro como um todo. Portanto, as pessoas que têm um orçamento um pouco mais folgado, canalizam esse reforço orçamentário normalmente em serviços para si. Portanto, as grandes capitais, os grandes centros urbanos, como é o caso de São Paulo e outras cidades, a tendência é o crescimento de serviços como acontece nas grandes capitais de todo o mundo. Tá certo. Gilberto Cavicchioli, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Foi um prazer conversar. O assunto é tão vasto. Foi ótimo. Muito obrigado. Portal HSM Online, o melhor conteúdo de gestão.